Olá pessoal, boa tarde. Quem fala com vocês é o professor Marcos. Estou trazendo hoje a correção comentada aí do módulo 25. A questão vai falar o seguinte, né? Descreva as semelhanças entre, né, as estratificações em castas e estamentos e na sequência identifique a sua diferença. Bom, vamos então primeiramente as semelhanças. Tanto na estratificação em castas quanto, né, em estamentos, elas hierarquizam a sociedade a partir de critérios étnico-raciais, hereditários, religiosos e culturais. E assim estabelecendo, né, antecipadamente o pertencimento, né, dos indivíduos a determinados grupos sociais, a qual casta, né, ou a qual estamento aquele indivíduo vai pertencer. Só que diferentemente do sistema de castas, né, que não existe a possibilidade de mobilidade social vertical, né, ele se deslocar de uma casta para outra, na sociedade em estamentos existem algumas situações excepcionais, tá, onde os indivíduos ele pode, né, digamos assim, mudar de seu extrato social, certo? Essa então é a questão 1. Vamos para a questão 2, que vai falar o seguinte, em relação, né, ao sistema de castas de uma sociedade, assinale a alternativa correta. Bom, letra A, então ele está falando do sistema de castas. Existe a mobilidade social dentro de uma sociedade de castas, tá? A exogamia faz parte dos casamentos, né, realizados em sociedades de castas. E o nosso gabarito aqui que não existe, né, letra C, a possibilidade social, né? Aliás, perdão, a mobilidade social dentro de uma sociedade de castas. Essa aqui, né, a D e a E são erradas também. O nosso gabarito é a letra C, pois na sociedade de castas, tá, as posições sociais que os indivíduos se encontram são fixas, tá, e duram a vida toda. Então não existe a possibilidade de mobilidade social. Nosso gabarito, letra C, tá certo? Vamos agora aí para o exercício de número 3. Leia o texto a seguir, né? Ao estudarmos a estratificação, temos que considerar não apenas as diferenças entre as posições econômicas ou ocupações, mas também o que acontece com os indivíduos que as ocupam. O termo mobilidade social refere-se ao movimento, tá, de indivíduos e grupos entre diferentes posições socioeconômicas, né? Com base nesse conceito sociológico, qual dos estratos sociais a seguir não permite a mobilidade social? Nós já temos a resposta, castas, né? Na sociedade de castas não tem a possibilidade de mobilidade social, como nós vimos no exercício ali acima, né? Que era a diferença entre a sociedade de castas e, né, a questão dos estamentos, tá? Onde na sociedade de castas não existe a possibilidade de mobilidade social. Indo agora para o exercício de número 4, tá? Considerando o fenômeno de estratificação social, assinale o que for correto. Como alternativas corretas, nós vamos ter as afirmações 2, 4 e 16, tá? Então, teremos, né, as castas e os estamentos, eles são formas de estratificação social, onde o primeiro tem a sua expressão mais acabada na Índia e o segundo na sociedade feudal, correto? A número 4, né, uma forma de estratificação típica das sociedades capitalistas é a divisão dos indivíduos em classes sociais, nós vimos isso. E o 16, que é nas sociedades divididas em classes, o acesso à educação e aos bens culturais pode definir o lugar que os indivíduos ocupam na estratificação social. E ainda ele ressalta, né, que os indivíduos das classes mais privilegiadas, eles têm um acesso muito mais fácil, né, aí aos bens culturais do que aqueles que estão nas classes menos favorecidas, tá? Então, como resposta correta, né, nós temos 2, 4 e 16. A 1 está errada, tá? Ele vai até justificar aqui falando que pois a estratificação social caracteriza-se precisamente pela hierarquização dos seres humanos, tá? E a 8 também está errada, que ele vai justificar pois a produção e o consumo são critérios de estratificação na sociedade de classes e não na divisão em estamentos, tá? Em castas e estamentos. Certo? Agora, o último exercício número 5, vai falar o seguinte, né? Explique a seguinte afirmação. Comparativamente à divisão em castas e estamentos, a sociedade de classes é aberta e flexível, tá? Então, na sociedade de castas e estamentos, as posições das pessoas na hierarquia da sociedade são antecipadamente, né, estabelecidas aí, como a gente viu lá em cima, né, por critérios étnicos, religiosos e de nascimento, assim como o pertencimento, né, a determinado status social que tende a ser definitivo. Tá? Na estratificação social em classe, diferentemente dos outros dois, o fundamento da desigualdade social é essencialmente econômico,
né? Isso é, o que estabelece a inserção dos indivíduos em uma classe social, né? São os aspectos como seu nível de riqueza e sua posição no universo das relações socioeconômicas. Quanto à estratificação social da sociedade em classes, né, nota-se pelo menos em teoria a vigência da mobilidade social, né, que é quando a condição social dos indivíduos não é dada como irreversível. O indivíduo pode, da mesma maneira, subir de classe, como ele pode também cair para uma classe inferior, tá certo? Então aqui nós finalizamos a correção comentada do módulo 25, tá? Aqui do capítulo 10, desigualdades sociais, estratificação social e suas formas históricas. Qualquer dúvida, estou à disposição, meus queridos. Um grande abraço e até a próxima.